Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Nós estamos aqui em nome do 38º CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação. Hoje eu, Rafael Siqueira, representando a Sociedade Espírita Fraternidade, num trabalho de irradiação pela paz. Este é um trabalho que nós começamos ainda na época da pandemia para pensar na paz, irradiarmos pela paz, ressaltarmos a necessidade de vivermos juntos e um trabalho que a gente deu sequência mesmo após a pandemia ter terminado. A dinâmica é mais ou menos o seguinte: eu vou fazer uma leitura, vamos tecer algumas considerações sobre a leitura, depois a gente faz uma prece de irradiação pela paz, para que a gente possa nos irmanar em sentimentos e a gente encerra. Então, desejo que a gente possa ficar juntos, permanecer juntos, e como estamos aí nas cercanias do Natal, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, pedindo a Jesus que esteja conosco, que nos envolva na sua paz, igualmente aos nossos familiares, aos nossos amigos. Natal é época de nós pensarmos numa vida renovada, que Jesus renasça na nossa intimidade e nós nos predispormos a sermos pessoas melhores. Há uma poesia de Luiz Antônio Mileco que diz mais ou menos assim: Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Eu peço que a paz de Jesus esteja conosco. Envolva a todos os amigos do 38º CEU de Niterói, envolva o nosso CEEG, que é o Conselho Espírita do Rio de Janeiro, envolva o nosso Brasil, envolva o nosso mundo, ainda em dias tão difíceis, e permaneça conosco nesta leitura, nestes momentos de reflexão e de pensamentos em prol da paz. Que assim seja. Bom, vocês estão vendo que eu estou aqui com o Evangelho por Emmanuel. É um trabalho do nosso querido Saulo, que trabalhou durante muito tempo na FEB, agora ele já voltou para Goiás, na cidade de Goiânia. E o que ele fez? Ele pegou as páginas de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, e compilou por evangelista. Então eu trago em minhas mãos comentários de Emmanuel segundo o Evangelho de João. E por que eu peguei João? Porque no Evangelho de João, lá no capítulo 14, verso 27, há uma citação que é muito conhecida de todos nós. É aquela que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E comentando essa citação, o benfeitor Emmanuel, na lição 105 do livro Vinha de Luz, ele nos fala do seguinte modo: eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ler tudo e ir comentando, eu vou fazer leitura cada trecho da palavra de Emmanuel e vou fazendo breves comentários, porque eu acho que aí a gente consegue apreender melhor. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então, Emmanuel está colocando para a gente que nos círculos terrenos, quando nós estamos encarnados, nós temos uma percepção de paz. O que nós pensamos sobre paz? Ausência de conflitos. Se eu não vivo em conflito com uma pessoa, eu vivo em paz. Se uma nação não está em conflito com outra pessoa ou com outra nação, essa nação está em paz. Mas Emmanuel, no decorrer dessa página, ele vai dizer que paz é um processo maior do que isso. Vamos observar? A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar a paz ao espírito de forma verdadeira. Então veja, ele está dizendo que enquanto estamos no mundo, existem muitos arranjos.
existem muitos acordos, e nós poderíamos dizer, existem negociatas, nossas, seres ainda imperfeitos, para construir uma paz. Mas Emmanuel, ele reafirma, a paz verdadeira é somente aquela que vem de Jesus. E ele depois traz alguns exemplos do nosso comportamento ainda no mundo. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Emmanuel escreve esse livro numa época mais recuada. Então ele fala em baionetas. Hoje nós já temos canhões, mísseis que atingem a milhares de quilômetros de distância. Então ele coloca: para o mundo estar em paz, basta não haver guerra. Mas será que paz é apenas isso? Quando nós sabemos que as nações às vezes têm uma ausência temporária de conflitos, mas já estão pensando no próximo, porque os homens andam sempre à cata de poderio econômico, à cata de dar vazão ao seu orgulho, ao seu egoísmo. Então Emmanuel trabalha com uma paz mais duradoura, uma paz que vem de dentro, de uma consciência tranquila, uma paz que exorna de uma personalidade que consegue sintonizar com o alto, não apenas com uma paz que é o silêncio momentâneo de guerras. E ele continua: a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Vejam, muitas pessoas acham que viver em paz é não ter nada para fazer, ansiando, por exemplo, a própria aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou viver em paz. Quando eu tiver muito dinheiro e não tiver nada para fazer, eu estarei em paz. Mas será que paz é isso? Não ter nada para fazer? Ou isso é preguiça? O que Emmanuel está colocando para a gente é que paz não é não ter nada para fazer. Paz é um processo de quando eu me entrego ao trabalho do bem, quando eu me dedico a estar ao contato das pessoas, sendo a minha melhor versão, fazendo contatos que possam trazer amorosidade, ternura, servindo àqueles que sofrem. Vamos continuar. A paz para aqueles que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. O que Emmanuel está colocando? Que às vezes a pessoa que se desespera ante os quadros do mundo acha que a paz é tão somente quando o seu problema está resolvido. Mas será que aquilo que nos acontece não é para o nosso bem? Será que a nossa dor não é uma escola necessária para o nosso soerguimento? Então vejam, eu posso estar doente e estar em paz. Quando? Quando eu assumo a doença como um processo redentor. Quando eu assumo a dificuldade como uma escola que me levará a dias melhores. Às vezes a pessoa ela olha para a dificuldade, para as dificuldades, algo que a possa despertar. Vamos seguir. A paz para os ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. Viver em paz não é fugir ao trabalho. Viver em paz é trabalhar para nós, para o nosso próximo e para a sociedade. A paz para os arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. Vejam, quantos governantes no mundo autoritários acham que ter paz é quando as outras nações se submetem à sua vontade. Mas isso não é paz. A paz é quando eu aprendo que as nações são irmãs, que um deve ajudar a outra. Pensemos nós no nosso relacionamento com o nosso próximo. Será que a minha paz é quando o outro cumpre o que eu quero que seja feito? Ou quando nós aprendemos a dialogar? Nós estamos nas cercanias do Natal. Natal é tempo de diálogo, é tempo de conexão, é tempo de falar, tempo de ouvir, mas, sobretudo, tempo. Que bom será quando nós, agasalhando Jesus na nossa intimidade, aprendemos a pedir perdão às pessoas e, igualmente, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Emmanuel continua: a paz dos maus é a vitória da crueldade. Quantas pessoas se sentem em paz quando fazem o mal e se acham vitoriosos? Mas o vitorioso do mundo não está em paz, porque na verdade a consciência pesa.
Cada um que semeia o mal vai ter que arcar com as consequências. Então, viver em paz é quando eu consigo deitar na cama de noite, por sob o travesseiro e estar tranquilo. Por mais que eu não seja um vitorioso conforme os padrões do mundo, por mais que eu não tenha o poder, o destaque, não seja aquela pessoa reverenciada pelo mundo, eu posso estar em paz quando estou sintonizado com os valores nobres. Emmanuel continua. A paz dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Observemos quantos negociantes acham que viver em paz é quando eu exploro as outras pessoas. Ou seja, fiz um bom negócio. Não foi feito um bom negócio. Eu ganhei muito em detrimento do outro que foi explorado. Então vejam, viver em paz é quando nós fazemos o justo. O que é bom para nós, o que é bom para o outro, entendendo que nós vivemos numa sociedade, que eu não posso pensar só em mim, no eu, mas eu tenho que pensar numa coletividade. Dia chegará que nós deixaremos de conjugar o pronome do egoísmo eu e passaremos a conjugar o pronome da solidariedade, nós. Prossegue Emmanuel. A paz dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. Quantas pessoas acham que a paz decorre da satisfação dos prazeres do mundo e se embriagam diante dos vícios, diante das coisas que o mundo pode nos oferecer. Hoje eu estou em paz. Não. Nós podemos estar cansados, nós podemos estar satisfeitos, mas as coisas do mundo é tal qual querer se dessedentar com água do mar. Porque vejam, quando eu estou com sede e bebo água do mar, eu fico com ainda mais sede porque ela é salgada. Viver em paz é tomar daquela água que Jesus deu à mulher samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João e disse para ela: Ó mulher, se tu souberes quem eu sou, você que me pediria água, porque quem beber da minha água não terá sede mais. Prossegue, Emmanuel. A paz dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Quantas e quantas vezes eu próprio achei que viver em paz era estar com a barriga cheia. Mas às vezes a gente está com a barriga cheia, mas não está em paz, porque eu ainda maltrato as pessoas, eu ainda me valho de muitos palavrões, eu ainda não aprendi a compartilhar, viver sabendo que não apenas eu posso ter os meus desejos atendidos. Estou abrindo a porta aqui para o cachorro, gente, porque ele gosta de participar das irradiações. Prossegue o benfeitor Emmanuel. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Viram quem que ele colocou? Ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. Quantos homens, por terem domínio econômico, por terem conquistas territoriais, sentiram que estavam em paz. Mas um dia a gente desencarna. Tal qual naquela parábola contada no Evangelho de Lucas, do rico imprevidente, quando ele, a minha produção está cada vez maior, já não tenho onde guardar a minha produção, já sei o que irei fazer. Irei destruir os meus celeiros e construir outros ainda maiores, de forma que eu possa dizer: ó alma, come, dorme e goza. Quando ouviu a voz de Deus: Meu filho, por que agiste dessa forma? Ainda hoje a tua alma será trazida à vida verdadeira. Então, não obtenhamos a nossa paz naquilo que os ladrões podem roubar e as traças podem roer, porque a nossa paz está na espiritualidade, nos valores que só o espírito imortal pode conquistar. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor. Paz que excede o entendimento,
por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Vocês observaram? Emmanuel colocou para a gente que a paz não é a paz do mundo, é a paz do Cristo. E ele diz que a paz do Cristo se estabelece em dois lugares: o campo da consciência e o santuário do coração. O que isso representa? O que é o campo da consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, estar em paz é estar em conexão com Deus, fazendo o que Deus espera de mim, vivendo o Evangelho, mesmo que o mundo me aponte o dedo em riste, mesmo que as pessoas me achem antiquado, mesmo que as pessoas, mal Rafael, agindo desse jeito, o que eu preciso é estar com a consciência tranquila. Mas Emmanuel também coloca que a paz decorre do santuário do coração. O que isso quer dizer? O coração, na simbologia, representa o sentimento. Porque paz não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com destaque, poder, seguidores nas redes sociais. Paz tem a ver com pureza de sentimento. De que forma que eu trato as pessoas? De que forma que eu estou vivendo no mundo? Será que eu estou vivendo em nome do amor, da ternura, da fraternidade, do perdão? Porque se eu vivo dessa forma, eu construo a paz. Então, Jesus, quando lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, nos colocou: Eis que vos dou a minha paz, consciência tranquila, sentimento de amorosidade no coração. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo às vezes ainda nos coloca diante do sono enfermiço da alma, mas o dou como somente a eu a posso dar, a paz de quem aprendeu a viver de acordo com o Evangelho. Vamos orar. Ó Jesus, amigos espirituais que nos tutelam os passos na vida terrena, mais uma vez é Natal. E nós lembramos da singeleza da manjedoura, da humildade com que você conquistou os nossos corações, nos chamando para uma vida nova. Deixa-nos rogar pelo nosso mundo, onde ainda há guerra na Ucrânia, onde ainda tantas pessoas morrem, vítimas de balas, de canhões, de mísseis supersônicos. Deixa-nos pedir pela Terra Santa, onde Abraão deixou seus dois filhos, Isaque e Ismael. E ainda hoje, os filhos de Isaque, os judeus, brigam com os filhos de Ismael, o povo árabe. Permita que ali se estabeleça a paz. Permita que se estabeleça a paz no continente africano, onde tantas nações ainda incompreendidas, exploradas, são vítimas da guerra, do tráfico, das minas terrestres, do morticínio, da fome. Deixa-nos rogar, Senhor, pelo nosso Brasil, pessoas com dificuldades físicas, espirituais, pessoas com ímpetos suicidas. Nós nos lembramos de todos eles. Pedimos que as bênçãos espirituais, os fluidos, possam chegar a todos os que sofrem, que trazem as marcas do desespero, as marcas das obsessões. Honesta, nós rogamos pela doutrina espírita, na sua feição do Consolador prometido, para que prossiga sob as bênçãos de Israel, de Ismael, Deus, Cristo e caridade, sendo esse grande suporte de Jesus nas terras do Brasil. Olhe pelo estado do Rio de Janeiro, olhe pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, pelo 38º seu. Olhe pelas casas espíritas de Niterói, por todas elas, para que nós possamos nos unir mais, trabalhar em conjunto, juntarmos-nos pelos laços da fraternidade. Mestre amado, quando nos lembramos mais uma vez do seu nascimento, permita-nos ver-te nascer na nossa intimidade, para que sejamos pessoas melhores, mais afáveis ao bem, e que prossigamos a cada dia sendo a nossa melhor expressão, fazendo curvas de ternura com aqueles que sofrem,
agindo em nome da caridade, da fraternidade e amando. Porque se há algo que tu esperas de nós, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a estar no mundo sem ser do mundo. Dai, Senhor, a sua paz aos nossos familiares, àqueles que trabalham conosco na repartição profissional. Nós oramos pelos nossos pretensos inimigos, porque não são nossos inimigos de verdade. São pessoas que se afastaram de nós, mas podem volver ao caminho do nosso coração quando visitados pelo nosso perdão. E igualmente nós possamos pedir perdão a eles. Deixa-nos despedir, pedindo que fique e permaneça conosco. Muito, mas muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus queridos amigos, deixo a todos um beijo grande, desejando um feliz Natal. Que Jesus esteja com vocês, com os seus familiares e que nós tenhamos um ano de 2026 de muitos trabalhos no bem, de muitas realizações e de muita paz. Continuemos juntos, porque o trabalho espírita não é meu, não é seu. O trabalho espírita é de Jesus e ele conta com cada um de nós. Tchau, tchau. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz. Te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Fonte em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos.